hoje é uma palestra muito especial. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, resiliência e legado. E a nossa palestrante hoje também é a nossa querida professora Andressa Capello. Boa noite, Andressa. Pessoal, Boa noite, Lu. Obrigada pelo convite. e é um prazer sempre ter você aqui conosco. Rafael, já está gravando? Já tá assim. Ok. Pessoal, a gente começa sempre, né, agradecendo também aos nossos patrocinadores, essas empresas aí que nos apoiam, é, e a gente tem mesmo que fazer esse agradecimento imenso, porque são eles que garantem aí a gente trazer toda a nossa programação gratuitamente para vocês. Agradecemos também ao Fundo Municipal do Idoso pela parceria. Vamos ver então o vídeo. Mais uma Então, vez, né? muito obrigada aos nossos patrocinadores, né, gente? Que, como a Lu bem disse, é quem faz com que a gente tenha condições de trazer qualidade e conhecimento para vocês. Isso aí. A eles, né, nosso eterno agradecimento. Pessoal, eu quero pedir para vocês aí, né, para participarem aí ativamente da palestra, não deixar só a Andressa falar. Vocês têm o chat aqui, que vocês podem colocar seus comentários, suas perguntas. Ou então, se vocês se sentirem à vontade, também pode abrir o microfone e falar direto aí com a Andressa. A Andressa, eu vou falar um pouquinho dela. Ela é publicitária pela PUC Minas, é mestre em administração com ênfase em marketing, tem pós-graduação em gestão e crítica cultural. Ela é uma profissional de marketing há mais de 14 anos, estudiosa do comportamento corporativo, expert em empreendedorismo, é coautora do livro A Virada e é professora e consultora aqui do IPPE. Andressa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lu. Obrigada mesmo. É sempre uma alegria participar com vocês, tanto presencialmente quanto online. Fiquei muito feliz, especialmente com esse convite, porque o empreendedorismo feminino é uma das minhas bandeiras. E hoje a gente vai falar sobre resiliência, vai falar sobre legado, vai falar sobre o 8 de março, e vou trazer para vocês o que eu tenho aprendido nesses últimos anos em que eu aprofundei os meus estudos nesse ramo do empreendedorismo feminino.
Então, vai ser uma noite divertida e interessante. Eu estou com bastante brilho hoje para dar essa coisa de celebrar as mulheres que somos, as conquistas que já alcançamos e afiar o pensamento para aquelas que a gente ainda precisa conquistar. Não são poucas, mas um pouquinho de cada. Legado é isso, né? É a gente chegar trazido pelas mãos de quem veio antes e foi construindo um caminho e tomar consciência do que nós temos para a gente construir os próximos. Vamos? Obrigada pela abertura, viu, Lu? Pessoal, Então, vamos lá, pessoal. Vocês aproveitem bem aí, que a Andressa realmente trouxe um material bem bacana e preparou isso com muito carinho para nós. com certeza. Eu quero começar com uma lembrança, com um cuidado. Vamos falar um pouco do 8 de março antes de falar de resiliência. Vai. Olá, bom dia. Como é que estamos a pedir uma rosinha? Então, para quem é que é a flor? É para a minha namorada. Então, mas temos que encontrar uma rosa que se adeque. É que elas têm todas mensagens diferentes. Por exemplo, esta aqui. Oferece esta flor a uma mulher que acha que tem representação política suficiente. Oferece esta flor a uma mulher que nunca foi assediada na rua. Oferece essa flor a uma mulher e não se sente ofendida quando tem um dia mau e alguém diz pronto, está com o período. Temos a mesma representação política que os homens? Não, pois não. Eu acho que todas as mulheres já foram assediadas. Infelizmente, não é? Já assediaram na rua, não já? Ela libera Não pode ser você, esta. você fica Esta é lá para a mulher da ansiosa. sua vida que ganha mais do que um homem a fazer Oi? exatamente o mesmo trabalho. Alguém falou alguma coisa? Deu algum erro? Ela no abriu vídeo? sem querer. Pode continuar. Ah, não. Então tá bom. Tá dando para ouvir, né? Assim. Conhece alguma? Se calhar não. Infelizmente nós nunca ganhamos mais que os homens. Ok, próxima. Esta não dá para oferecer. Quando engravidou, que a sociedade não tenha obrigada a abdicar de alguns direitos. Também não. Essa também não. Então se calhar não podes levar essa. Pois esta não. Obrigado mesmo. Até para o ano. Obrigado. Se levasse uma flor era porque conhecia alguém que não tinha passado por essas situações. Não foi o caso. Tudo o que está ali de mensagens é o nosso dia a dia. Sim, devem haver mais ações como estas, são super importantes. Mas para nos recordarmos que se calhar ainda falta muita coisa para haver esta igualdade que se procura. Não deixa de ser muito interessante que o IPPE tenha preparado para nós esse momento de conversa e não uma homenagem com flores e chocolates. Flores e chocolates são muito bem-vindos, sempre. Mas eu queria começar essa palestra te contando que existe um dia que não é o dia da mulher, é o dia da luta pelos direitos da mulher. E esse dia, ele é um marco, não para a gente ganhar presente, ele é um marco para a gente ganhar igualdade. Igualdade pressupõe que nós não somos melhores, nós somos iguais. Se eu realizo um trabalho com a mesma competência de um colega professor, eu mereço ganhar o mesmo salário que esse colega professor. Se eu tenho uma empresa que entrega valor para os meus clientes, eu mereço ser remunerada, vender meus produtos ou os meus serviços pelos mesmos preços que os meus colegas homens. E eu gosto de lembrar sempre que a gente não precisa ser mulher para ser feminista.
eu me casei com um homem feminista, com a graça de Deus, e é por causa disso que agora, mesmo tendo duas filhas pequenas, eu posso estar aqui numa noite de quinta-feira conversando com vocês, depois de ter trabalhado em outra cidade e voltado de lá hoje durante o dia. Então, não é sobre excluir os homens, é sobre incluir as mulheres. E a gente fala sobre empreendedorismo feminino. Então, assim, gente, primeira coisa, quando falarem assim, por que que tem um dia só para as mulheres? Esse dia não é só para as mulheres, esse dia é para todas as pessoas pensarem no quanto é importante respeitar as mulheres da mesma forma que respeitamos os homens. Outro dia, uma pessoa muito querida me falou assim, não sei para que existe esse termo feminicídio, porque é assassinato de todo jeito, é errado de todo jeito. Gente, o termo feminicídio existe porque as estatísticas provam que esses assassinatos são motivados pelo fato da vítima ser uma mulher que é vista como um objeto. Já que não é meu, eu quebro. Já que não é meu, eu jogo fora, porque não vai ser de ninguém. Então, eu gostaria muito que o termo não fosse necessário, mas ele é. Ele é porque ele vem com requintes de crueldade diferentes dos outros assassinatos. Então, é essa situação que a gente vive. Como somos empreendedoras, quer a gente tenha a nossa empresa, quer não, a gente não olha para essas coisas e fica parada. A gente olha para essas coisas, vai entendendo esse contexto e vendo qual pode ser o nosso melhor papel dentro disso. E é com essa ideia que a gente vai conversar hoje. Mas eu precisava de uma abertura um pouco mais consciente, porque às vezes a gente mesmo não tem o argumento, a gente sabe, mas a gente não consegue colocar em palavras. E cada vez que eu ouço uma mulher explicando isso, eu coloco em palavras de uma melhor forma na próxima vez que alguém chegar e falar um absurdo desses para mim. Então, a Lu já me apresentou, eu não vou me estender muito aqui. Eu sou uma mulher como vocês, eu tenho duas filhas maravilhosas que estão aí nessa foto, então eu tenho um compromisso de fazer por mim, e por isso eu preciso ser resiliente. E eu tenho um outro compromisso que é de fazer por elas, e é por isso que eu preciso deixar um legado. Acho que a gente está no mesmo barco. Eu sou mulher e é óbvio que culturalmente eu fui ensinada a cuidar e não a liderar. Mas eu lidero. Eu sou mulher e não tenho problemas com o meu corpo, mas é óbvio que alguém sempre vai se incomodar com isso. Eu sou mulher e é óbvio, quando eu digo quantos anos eu tenho, dizem que eu tô ótima para minha idade, como se isso fosse um elogio. Eu sou mulher e escolhi não ter filhos por enquanto, mas é óbvio que eu vou sofrer as pressões da sociedade por isso. Eu sou mulher e eu escolhi pela maternidade. E é óbvio que eu não posso reclamar nada, em hipótese alguma, porque uma mãe que reclama da maternidade, mesmo que às vezes se sente cansada, não é boa. Eu sou mulher e se eu não usar maquiagem, é óbvio que vão dizer que eu tô fechada. Eu sou mulher e se eu uso muita maquiagem, é óbvio que vão dizer que eu tô exagerando. Eu sou mulher e é claro que eu já fui chamada de louca. Sou mulher, sempre que eu impõe limites, é óbvio que eu sou mentira. Eu sou mulher e é óbvio que eu já deixei de sair de casa por estar fora. Eu sou mulher e é óbvio que eu me sinto culpada quando eu quero um tempo só pra mim, quando eu quero descansar ou quando eu quero viajar com as minhas amigas. Eu sou mulher e é óbvio que eu apoio outras mulheres. E é aqui que está o ponto. Eu apoio outras mulheres. Professor, seu áudio está fechado.
Não. Agora você está me ouvindo bem? Tô sim. Eu vou pegar um fio aqui de internet, porque eu estou vendo que está meio falhado, mas está dando para A minha acompanhar? também deu, Oi, Rafa. a minha também deu uma travada aqui, a câmera travou, mas tá tudo certo. Tá, então eu vou continuar aqui. Gente, eu trouxe esse vídeo de duas atrizes que são mulheres que são bem remuneradas, que são reconhecidas pelo seu trabalho, mas que também sentem algumas dores que a gente sente. Só para dizer que, número um, as cobranças são enormes, e número dois, você precisa entender quais que fazem sentido para você e as que não fizerem, você faça como sua avó te ensinou. Deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu tenho o propósito de traduzir conhecimento em experiências que impulsionam a evolução. Então, eu pego tudo aquilo que eu aprendi e tento compartilhar com o maior número de pessoas possível. Eu faço isso com palestras, eu faço isso com aulas, eu faço isso com treinamentos. Obrigada, Elis. Vou colocar um fiozinho aqui para nós. E é isso que eu quero fazer hoje com você. Porque quando uma mulher dá a mão para a outra, é todo o ecossistema que vai sendo formado ali. E eu vou começar falando sobre resiliência, mas é bom a gente entender que diacho que é isso, né? Resiliente é um adjetivo que fala de algo que é capaz de retomar a sua forma original depois de sofrer impacto ou deformação. Tem elasticidade, tem resiliência. Também é quem tem a capacidade de se recuperar após um revés ou de superar situações de crise, adversidade ou infortúnio, que demonstra resiliência. Então, isso eu tirei do dicionário para mostrar para vocês de onde vem. Resiliente é um termo que nasce na física para falar dos metais, né, que ficam deformados com a temperatura, mas depois que você tira essa temperatura excessiva, eles voltam ao normal. E a gente usa muito para falar das pessoas que são capazes de se reerguer após os problemas. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo tem, é problema, né, gente? Isso é muito inerente ao ser humano. A Vânia colocou aqui, olha, que bonitinho, um acrônimo de lutar. Leveza para pleitear o justo, união para somar forças, trabalho em equipe, amor em tudo que fazemos e realizar com alegria. Ser consciente é importante para entender o caminho que trilhamos, a importância do caminho que desejamos trilhar. Ter coragem de externar e expressar com simplicidade e firmeza o sentimento. Nossa, que lindo, obrigada. É isso mesmo, Vânia. É por aí, gente. Eu gosto quando você traz essa coisa da leveza, porque nós já passamos por períodos em que era necessário uma agressividade, né, das mulheres para avançar nos seus pleitos, mas hoje em dia a gente já consegue negociar com leveza, e isso é bom para todo mundo, né? Porque as cicatrizes se tornam menores. Gosto muito quando você diz do trabalho em equipe e da união, porque é interessante a gente perceber como que o coletivo nos fortalece, né? E cada vez mais. E quando eu falo coletivo, gente, não precisa ser algo que a gente faz de forma pensada, estruturada, mas é o simples fato de eu vou comprar de uma mulher que eu conheço, eu vou dar preferência e eu vou indicar as minhas amigas, eu vou indicar as minhas familiares. É bem nesse sentido. Resiliência me lembra a imagem daquele boneco João Teimoso. Mas ele é teimoso, ele não é resiliente. E eu vou te contar daqui a pouco a diferença. A Vera colocou aqui que sempre diz que a arte mais linda é recomeçar a cada dia. Que ótimo. Boa noite para todo mundo que deu boa noite aqui também. De vez em quando eu vou abrindo o chat e vendo o que vocês colocaram para a gente interagir, tá bom? Bom, então agora a gente já entendeu essa questão da resiliência, que está muito ligada à flexibilidade.
e que está muito ligada à forma como a gente lida com aquilo que é inesperado na nossa vida. E aí, deixa eu ver se eu consigo só apagar. Rafa, vê se Vou você apagar aqui, consegue pode apagar deixar. para mim. É, gente, essa daqui é a Ana Fontes. Uma das características que determinam a pessoa resiliente é transformar situações adversas em algo positivo e descobrir benefícios em experiências negativas. Bom, a Ana é uma entre 10 filhos de um casal de nordestinos que migraram de Alagoas para São Paulo com todos os filhos em busca de uma vida melhor. Ela teve uma infância e uma adolescência bem simples e a certeza de que a educação era a arma que estava às suas mãos para buscar coisas melhores. E assim ela fez. A Ana conseguiu um emprego numa multinacional e ali, com uma parte do salário, ela pagava a faculdade, foi se desenvolvendo muito lá dentro, e aí ela começou a notar os tetos que colocavam para ela. Então, a primeira coisa era que você está pronta para esse cargo, mas a sua qualificação é de uma faculdade que não tem o peso dos seus pares, então a gente não pode te promover. Aí ela vai lá e faz uma pós-graduação numa super faculdade. Aí consegue caminhar mais um pouco, mostrando sempre resultados muito importantes para a empresa. Até que um dia ela ouve de uma pessoa assim: nossa, você tinha tudo para fazer parte, para ter essa promoção, para se tornar essa liderança que você está pronta, mas você é mulher. Gente, na hora que ela ouviu aquilo, bateu num lugar tão dolorido, porque ela já tinha passado por vários tetos. Eu dei aqui um exemplo só, né, que foi quando eles falaram da graduação, mas teve outros momentos também. E aí, ali ela falou: gente, esse aqui não é o meu lugar. Eu não vou além disso daqui, mesmo tendo capacidade. Então, eu vou me desligar e vou abrir uma empresa. Ela estava com 40 anos quando ela tomou essa decisão. E aí ela ficou impressionada com a dificuldade de captar recursos para a empresa dela. Com essa dificuldade, ela criou um blog. E esse blog foi crescendo até se transformar na Rede Mulher Empreendedora, que é a maior rede de empreendedorismo feminino do nosso país. Elas têm, desde de cursos de formação, até embaixadoras, tem um eventão anual em São Paulo, conseguiram trazer linhas de crédito para as mulheres. E a rede começa quando a Ana, depois desse blog de desabafo e de ver, né, que outras mulheres tinham essa mesma dor, a Ana participa de um programa, e esse programa tinha 100 mulheres e 3 foram escolhidas para receber o aporte financeiro. Ela estava entre essas 3. Ela ficou feliz com o que ela tinha conseguido, mas não conseguia esquecer das 97 que não iam receber esse aporte. E foi aí que ela começou a construir uma rede em que mulheres ajudam mulheres. Então, a gente percebe a importância de transformar algo que é doloroso ou que é problemático em um benefício, seja para si mesma, seja para as outras. Porque fundando a rede, a Ana também alcançou um patamar que ela não tinha antes. Então, hoje, as duas marcas, Ana Fontes e Rede Mulher Empreendedora, crescem juntas, crescem em paralelo. Outro exemplo de resiliência é a Luísa Helena Trajano. E eu gosto de trazer a história da Luísa para a resiliência, porque muitas vezes, quando a gente pensa em resiliência, a gente só pensa
em alguém que estava numa situação terrível. Normalmente a gente está pensando em um contexto muito parecido com o da Ana, né? Que é de pobreza, de preconceito, de falta de recursos financeiros, principalmente. E a Luísa nunca passou por isso, não dessa forma, né? É claro que teve momentos de ganho e de perda na história dela, como pessoa e como empresária, mas ela não vem dessa origem de quem tinha que se preocupar se ia ter o que comer, que é muito comum quando a gente conta histórias de resiliência. Só que a história dela também é uma história de vencer obstáculos. Então, essa frase, que também é uma frase determinante para quem tem resiliência, quando acontece uma crise, eu surjo com várias soluções em vez de ficar sem saber o que fazer. Não é bem ficar sem saber o que fazer, né? Mas, assim, muitas vezes as pessoas se paralisam diante da crise. As pessoas resilientes, essa paralisação, ela é bem menor. Ela já começa a pensar em como vai fazer para reverter aquilo ali. No caso da Luísa, eu quero trazer a crise da Covid em 2020. Quando o Covid fechou as portas de todas as, então, 1.000 lojas do Magalu, ela viu o planejamento daquele ano derreter. Mas ela já tinha, dentro do Magalu, ela e a equipe dela, alguns projetos. O que eles fizeram? Eles olharam para esses projetos e viram o que era possível fazer com eles, só que ela fez algo muito interessante. Ela alavancou não só a própria marca, mas ela rodou mais rápido o parceiro Magalu, transformando o site em um e-commerce, onde outras empreendedoras e empreendedores de menor porte podiam passar a vender os seus produtos, porque como as portas do comércio físico estavam fechadas, foi uma crise mundial, né, gente? E aqui no Brasil nós sofremos muito com tudo o que aconteceu. A virada do Magalu, ela foi uma virada muito mais rápida do que a das outras empresas. E eu tive a oportunidade, na época, de fazer uma entrevista com a Luísa, e ela estava fazendo entrevista, assim, 5 por dia. E as 5 era sobre como o pequeno empreendedor poderia lidar com aquela crise. Como uma mulher antenada e que tem conexões em outros países, né? Ela tem conexões nos Estados Unidos e na Europa, tem filhos morando na Europa, ela já tinha informações tanto sobre a vacina, previsibilidade, quanto sobre o tamanho, né? Porque quando começou, não sei você, mas quando viraram para mim no meu trabalho e falaram assim: olha, vai todo mundo para casa, a gente está em lockdown, eu achei que eu ia ficar em casa uma semana, 2, e não meses. Resiliente é isso. Resiliente é a pessoa que, diante de um baque, se volta para pensar em soluções. Deixe-me ver se a mensagem a Vera colocou aqui. Qual o Instagram da ação da rede? A Rede Mulher Empreendedora é RME. Então, se você procurar, você vai encontrá-las. É uma rede que ela é parceira no sentido de que nós aqui no IPPE e a Rede Mulher Empreendedora, a gente trabalha pelo mesmo objetivo, né? Lá na rede o foco é exclusivo em mulheres, aqui no IPPE a gente tem o foco na terceira idade, mas as duas organizações trabalham para que as pessoas possam ter os seus negócios e que esses negócios sejam sustentáveis. Então, de certa forma, somos parceiros. E a Luísa tem essa frase aqui que é importante para a gente. Ninguém é sucesso e ninguém é fracasso. Eu, por exemplo, estou sucesso. Muito poucas coisas nessa vida a gente a maioria delas a gente está mesmo. E isso aqui é relevante para a gente entender, Fornada Vera, para a gente entender que
a resiliência pode ser treinada, assim como a disciplina, assim como várias outras habilidades sociais, e que a gente tem fases. Quando se fala de sucesso, a maioria das pessoas pensa que é assim, você trabalha muito, tem problemas, resolve problemas, até um dia em que você alcança o sucesso. E aí ali você fica para sempre, ou vai só aumentando. E não é assim, gente. As mulheres mais resilientes que eu conheço, depois de alcançar vários sonhos, tiveram momentos em que elas estavam se sentindo perdidas ou infelizes. A vida, ela não é um gráfico ascendente, ela está mais para aquele nosso ecocardiograma, que tem as subidas e descidas. É isso. Então, o resiliente, ele sabe que, como dizia Chico Xavier, né? Isso também passa. Tanto o que é bom quanto o que é ruim fazem parte da nossa vida. A gente precisa decidir como que a gente vai lidar. E no empreendedorismo feminino, a resiliência é essencial, porque muitas vezes a gente encontra obstáculos onde a gente imaginava que teria oportunidades. Exemplo, quando você vai pedir um empréstimo no banco, é muito importante olhar todas as taxas, porque ainda há uma prática no mercado, embora ela tenha diminuído graças ao nosso empenho, né, nos últimos anos, que era assim, a mulher empreendedora, ela tem uma taxa de inadimplência, ou seja, de que não vai pagar o empréstimo que ela fez, muito menor do que o homem empreendedor. Mas ainda assim, os bancos aplicavam juros maiores para os empréstimos das mulheres. Então, a gente ainda precisa olhar se o banco que a gente consultou é esse da velha guarda ou ele já se atualizou. Por quê? Porque se nós pagamos, se pessoas com o nosso perfil têm uma tendência maior a pagar, esse dinheiro tem que ser mais barato para a gente. E aí eu te digo que essa frase aqui do estar e não do ser, ela é muito importante, porque essa era a total realidade há 5 anos atrás, quando eu comecei a falar mais sobre empreendedorismo feminino. Hoje em dia, a gente já tem, e a gente teve, né, com o novo Ministério das Mulheres, o lançamento dessas linhas de crédito que são específicas e que já consideram essas questões, da mesma forma como a gente considera um seguro para uma mulher mais barato do que o seguro para um homem, porque os indicadores mostram para a gente que a seguradora gasta mais dinheiro com os homens, eles são mais propensos aos acidentes de trânsito do que as mulheres. Os números mostram isso, né? E que quando as mulheres se envolvem em acidentes de trânsito, na média, elas têm, o custo daquele acidente é menor. Tudo isso precisa reverter em benefício para a gente. Então, é importante ter o olhar aguçado e a certeza de que é um passo de cada vez. E às vezes a gente vai pisar em falso, mas isso não quer dizer que o próximo passo não possa ser um salto. Hoje eu preparei para a gente vários videozinhos para que a gente consiga conversar e se divertir, porque leveza é essencial, né? Então, daqui a pouco tem vídeo novo para a gente. Essa frase aqui é a frase que eu desejo para você, que também diz de resiliência. Em circunstâncias diferentes, eu me comporto de forma diferente para me adaptar às várias situações. A gente tem, né, como base uma fala em geral, né? As mulheres têm uma fala mais carinhosa, mais afetiva com todas as pessoas. Aí eu vou afetivamente falar para a minha lindeza da minha filha, que está vestida de laranja, gente. Vocês já me conhecem, vocês já sabem que eu sou pisciana, que se eu começo uma frase, se alguém me distrai, eu perco, vou falar com ela que ela não pode ficar aqui perto. Agora, beijinho. Ela estava ouvindo a palestra e dançando para a irmã mais nova. Agora as duas vão subir.
É de inglês? Então, papai te ajuda. Viu? Ser mulher é também equilibrar os vários papéis que a gente faz no dia a dia. E às vezes um entra no meio do outro e isso não tem problema. Eu aprendi isso com a Mafuane Odara. Fui assistir uma palestra dela online como essa nossa, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Só que no caso, os filhos dela ficavam passando assim atrás e conversando. E ela falou: gente, isso aqui faz parte da minha vida. Mulheres não têm como ficar dividindo seus papéis de forma rígida o tempo todo. Então, quando um papel entrar no meio do outro, assuma, resolva e siga. E é assim que a gente vai. E aí não deixa de ser um exemplo disso aqui, né? De se comportar de forma diferente diante das situações. Que no caso, estou aqui focado em vocês, com tudo que eu preparei para a nossa aula de hoje, mas se algo me distrai, eu resolvo esse algo e volto para cá. Eu estava falando antes de ser interrompida sobre a forma como nós nos expressamos verbalmente. E eu disse da nossa gentileza e do nosso acolhimento na voz. Porém, há momentos em que a outra pessoa precisa de limites, e esse limite nem sempre é respeitado quando a gente está falando de forma acolhedora. Então, a gente precisa entender a usar tudo o que a gente tem a nosso favor de acordo com a situação. Se na nossa oficina de comunicação assertiva, nós temos um exemplo que é de uma empreendedora que ela tinha uma empresa de jardinagem e ela tinha um jardineiro que trabalhava com ela. E chegou uma hora que ela teve que se colocar para ele por entender que ela apresentava o projeto para os clientes, vendia o projeto, ele ia lá na hora de operacionalizar e fazia alterações sem conversar com ela antes. E a forma como ela precisou se colocar foi uma forma mais direta. Então, ela se colocou mais ou menos assim: olha, fulano, eu tenho percebido que você tem feito alterações nos projetos, e eu não estou feliz com isso, porque eu vendo o projeto, a pessoa compra aquilo ali da forma como eu trouxe. Essa parte é a minha parte no nosso trabalho. E aí, quando eu chego lá, às vezes eu tenho reclamações das alterações, às vezes eu tenho elogios, mas o fato é que eu me sinto vendida, porque eu chego esperando ver uma coisa e estou vendo outras. Ela ouviu as considerações que ele trouxe, e aí o que ele trouxe foi o seguinte: mas às vezes no projeto tem uma planta, quando eu chego lá, o local onde a planta vai ficar é um local de sol pleno, e ela não vai resistir, então eu preciso fazer alteração. Ela ouviu tudo e virou para ele e falou assim: ó, eu respeito a sua experiência enquanto jardineiro e eu quero que da próxima vez que isso aconteça, você me ligue antes de fazer a alteração. Nós vamos conversar e o que eu determinar no final da nossa conversa vai ser o que será feito. Porque eu assino esse projeto, a empresa, os clientes estão comprando o serviço da minha empresa, então a palavra final aqui é minha. Não tem problema em trabalhar com você, criando as coisas comigo, não. Até gosto e acho importante, mas eu não quero ser surpreendida. O que ela fez com isso, gente, é como a Thaís Araújo falou no vídeo. Eu sou mulher e, às vezes, quando eu tento colocar algum limite, eu sou vista como metida, como soberba. Gente, na boa, vamos encarar a realidade? Nem todo mundo vai gostar da gente, não? A gente não precisa ser a boazinha. Eu não preciso que todo mundo me ame. Eu preciso ser fiel a mim mesmo. E, às vezes, isso vai pedir de mim uma flexibilidade que inclui falas mais diretas, que inclui, às vezes, uma certa rispidez, e faz parte. Tá tudo certo. Eu quero te contar só que resiliência é diferente de teimosia.
E para isso, eu vou te trazer um vídeo. Imagina só, estamos no final dos anos de 1980, uma época em que o mundo estava prestes a ser transformado por uma incrível ferramenta de limpeza. Mas por trás dessa invenção revolucionária, encontramos uma mulher extraordinária chamada Joy Mangano. Com sua determinação inabalável e brilhantismo puro, ela desafiou todas as probabilidades e mudou o jogo para sempre. Nascida em Nova York, no ano de 1956, Joy sempre teve uma paixão por inventar, por imaginar diferentes possibilidades. Quando trabalhava em um hospital veterinário em Long Island, com apenas 15 ou 16 anos, ela presenciava diariamente a chegada de cães e gatos gravemente feridos, vítimas de atropelamentos durante a noite. Com sua mente cheia de ideias, Joy decidiu criar um colar fluorescente para proteger os animais nessas situações. No ano seguinte, uma invenção muito similar foi comercializada pela Hearts Mountain, e então Joy fez uma promessa a si mesma. Se eu tiver uma boa ideia novamente, vou conseguir levá-la ao mercado. Joy se formou em gestão de empresas em 1978 na Pace University. Lá ela conheceu Anthony Miran, seu colega de faculdade e futuro marido. Juntos, eles tiveram 3 filhos. Mas infelizmente, em 1989, eles se separaram e Joy precisou trabalhar como garçonete para sustentar sua família e pagar as contas. Foi durante a limpeza da casa que Joy se sentiu incomodada com os esfregões disponíveis no mercado. Ela estava cansada de se curvar e colocar as mãos em água suja para torcer o esfregão. Foi então que ela percebeu que deveria existir uma maneira melhor e decidiu criar a sua própria solução, utilizando várias tiras de algodão no lugar da tradicional flanela e adicionando um cabo diferenciado, que permitia torcer o esfregão e espremer a água sem molhar as mãos, ou entrar em contato com sujeira e produtos químicos. Com pouco dinheiro, Joy investiu tudo o que tinha e contou com a ajuda da família e dos amigos para produzir os primeiros 100 exemplares, que ela vendeu em pequenas lojas de Long Island e mercados locais. A empresa começou a funcionar na oficina de mecânica do pai e recebeu o nome de Arma Products, que posteriormente foi alterado para Ingenious Designs. Esses primeiros exemplares foram vendidos em lojas locais, e com os lucros obtidos, ela reinvestiu na produção de 1.000 unidades adicionais e continuou a comercializá-las localmente. Mas o verdadeiro sucesso chegou quando ela estabeleceu uma parceria com a rede americana de vendas QVC. As vendas no início foram fracas, e os responsáveis pela QVC até cogitaram devolver o produto. Porém, quando deram a oportunidade para que ela demonstrasse seu esfregão milagroso, o resultado foi simplesmente incrível. Em menos de 30 minutos, ela vendeu impressionantes 18.000 unidades. Em 1992, já aparecia na televisão durante 120 horas por ano, e uma década depois, as vendas alcançavam a marca de 10 milhões por ano. Em 1996, Joy deixou a garagem de seu pai e abriu sua primeira empresa. Seu ex-marido tornou-se vice-presidente e seus 3 filhos também passaram a trabalhar no negócio. Em apenas 10 anos, a empreendedora vendeu incríveis 200 milhões de dólares em esfregões mágicos. Joy, no ano de 2000, ela vendeu a Ingenious Designs para a ASN, uma estação de televendas, onde continua a vender com sucesso o esfregão e outras invenções. Ao longo de sua carreira, Joy Mangano patenteou mais de 100 produtos. Além de suas próprias criações, Joy também fez parcerias com outras pessoas, incluindo personalidades públicas como a tenista Serena Williams, com quem promoveu uma linha de joias. Bom, Imagina só, por que que imagina só. eu estou falando para você que resiliência é diferente de teimosia? O que que aconteceu? Qual foi a primeira experiência que ele relatou da Joy, que o nosso locutor contou para a gente aí da história dela? O que que aconteceu com ela aos 14 anos? Alguém sabe me falar? Seja aqui no chat ou abrindo o microfone. Ver se tem alguém de câmera aberta aqui. A Ana, a Jânia, a Quitéria, a Terezinha, todo mundo de janela aberta. Me conta aí, meninas. O que foi que a Joy fez no comecinho, que ele contou para nós? A história do cachorro? Isso. O que era aquela história do cachorro? Ué, ela inventou uma coleira fluorescente para tentar proteger os cachorrinhos para eles não serem atropelados, para eles serem vistos no escuro. Isso.
E aí, Alguém roubou a ideia dela. gente, o que é interessante para a gente nessa história? Ela teve uma primeira ideia, não sei se ela, né, o vídeo não fala se ela chegou a acreditar nessa ideia ou não, por que que ela não patenteou, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que essa ideia foi roubada. Quando acontece. Gente, por que que você está abrindo aqui, meu filho? Não quero que você abra isso aqui. Quando ela tem a segunda ideia do esfregão, ela já age de uma maneira diferente. Por isso é que eu trouxe esse exemplo. Porque ser resiliente ela continuou pensando criativamente, ela criou novas invenções, mas ela não fez do mesmo jeito. Essa é a diferença entre a resiliência e a teimosia. Por que que eu brinquei que o João teimoso não é resiliente? Porque ele dobra, aí ele volta do mesmo jeito e continua dobrando e voltando. Para nós, a resiliência enquanto característica nossa de mulheres, ela pressupõe que a gente vai fazer uma análise e vai evitar o mesmo tipo de problema. Eu sigo fazendo o que eu acredito, mas eu tomo as providências necessárias para que dê certo. Essa é a tônica da história. Porque o nosso potencial é uma coisa e o que fazemos com ele é outra muito diferente. Potencial, quando a gente fala que alguém tem potencial, é porque a gente está vendo nessa pessoa a capacidade para realizar algo. Mas vocês já viram quantas pessoas têm potencial, mas não desabrocham? Quantas ideias? Se a Joy tivesse continuado fazendo da mesma forma que antes, provavelmente ela não ia desabrochar. E hoje ela é uma inventora reconhecida, né? Esse vídeo eu parei ali porque é um vídeo mais longo. Tem um filme, tá, gente, que se chama Joy, com aquela atriz que tá ali. Esqueci o nome. Hoje estou ótima, né? Esquecendo os nomes das pessoas. Mas esse filme, tô quase vindo o nome dela. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence concorreu ao Oscar por esse papel. E, e é aquela história que a gente gosta de contar, né? De alguém que seguiu acreditando, mas que fez diferente. A Silvana colocou aqui, ó, resiliência é a capacidade de se organizar com caos. Também. E a Marinalva foi ótima, ficou esperta. É isso mesmo, ficou esperta. Eu gosto de trazer essa questão do potencial, porque tudo, mas exatamente tudo, depende de como você pensa. Então, se você colocar na cabeça que você não é resiliente, ou que você não é corajosa, que você não é boa para fazer tal coisa, realmente você não vai ser nunca. Porque o potencial pode estar aí, mas a sua capacidade de negá-lo vai impedir que ele se transforme em frutos. E quando eu conto essa questão, quando eu falo sobre a importância do aprendizado, da gente escolher como a gente vai pensar, eu trago a teoria da professora Carol Dweck. Ela fala sobre o mindset, que é o conjunto de crenças e pensamentos que a gente tem. E ela caracteriza os mindsets em dois. O mindset fixo é aquele que crê que a inteligência e a habilidade são natos. Então, para quem tem mindset fixo, a ideia do gênio, ela é fabulosa, porque é como se a pessoa tivesse nascido com uma estrela na testa, então para ela tudo vai dar certo, ela vai ter uma capacidade de aprendizagem enorme, gigantesca a vida toda e pronto. Ela não precisa se empenhar. Eu não vou nem me empenhar porque eu não nasci gênio. Esse é o mindset fixo. Então, quando a gente está, todo mundo tem os dois, tá? Mas quando a gente está operando no fixo, a gente tem medo das próprias limitações,
porque a gente acha que elas nos definem, a gente acredita que a gente é e não que a gente está. Então, a gente começa a evitar, por exemplo, os desafios, porque a gente não quer revelar fraquezas. É como se todo momento fosse um momento definitivo de provar quem você é, e não apenas mais um momento da sua vida. Essas pessoas que trabalham no mindset fixo não acreditam que o esforço vai trazer mudança. Elas acham que várias coisas com relação aos seus comportamentos e às suas capacidades, habilidades, estão postas. Por isso, a forma como elas se atiram nos projetos é uma forma mais resguardada, porque existe um grande medo de errar, existe a crença de que tudo te define, sabe? Qualquer erro te define, qualquer momento difícil. Então, é aquela pessoa que vai optar sempre por fazer aquilo que já é esperado, porque ali ela tem mais chance de acerto e ela acha que é acertando que ela é uma pessoa que, entre aspas, vale a pena. Então, quando surge um problema, ela tem dificuldade de encarar e não acredita na própria capacidade de resolver. Eu tenho experimentado mais sucesso quando eu coloco o mindset de crescimento para funcionar. E as pesquisas mostram que é realmente uma forma mais produtiva. E é nesse mindset de crescimento que a gente encontra a resiliência. Por quê? Quando a gente coloca as nossas crenças e os nossos pensamentos para trabalhar a nosso favor, acreditando que a gente consegue desenvolver a nossa habilidade, a nossa inteligência, a gente já está jogando a favor. É um pouco daquela conversa do pessimista contra o otimista. O pessimista sofre duas vezes. Na hora que ele se depara com o inesperado, que ele acredita que vai dar ruim, e na hora que dá ruim mesmo. O otimista, pelo menos, na pior das hipóteses, sofre só depois que a coisa deu ruim. O mindset de crescimento, como ele acredita na possibilidade de desenvolvimento, ele ousa fazer diferente, ele ousa aprender, acreditando que o aprendizado vai fazer com que na próxima vez seja ainda melhor. Ele abraça os desafios e encara as falhas como aprendizado. Então, a Joy, ela olha para aquela coleira que ela tinha pensado e fala, olha, tá vendo como a minha ideia é boa? Era boa? Era tão boa que outra pessoa está ganhando dinheiro com ela, agora eu vou ganhar dinheiro com a próxima. O esforço faz parte da excelência para quem está operando em mindset de crescimento. E os problemas, não é que a gente fica feliz de ter problema, não, gente. Mas a gente não deita para chorar porque o problema chegou. A gente começa a mexer. E a mexer acreditando que vai dar certo. Então, tudo depende de como você pensa, até a sua capacidade de resiliência. Temos duas falas aqui, deixa eu ver. Muita chuva, preciso resiliência. Ô, Eliana, é sim, precisamos. Mas a gente pega nela, respira fundo e volta. Porque é aí que vão os resultados mais interessantes, né? Eu congelei aqui no começo da palestra. Se eu não tivesse pensado em alguma solução e não tivesse ido atrás dela, a gente tinha ficado sem o nosso papo. Então, caiu a conexão, a gente volta, a chuva atrapalhou, a gente dá um jeito e vamos que vamos. Se não tivermos as habilidades para nos reerguer, talvez não consigamos arriscar a cair. Porque o novo é isso, né? Eu sei que é uma frase batida, mas ela é batida porque ela é real. A coragem não está em repetir o que foi feito ou fazer aquilo que eu sei qual será o resultado. A coragem está em fazer mesmo sem ter certeza de qual será o resultado. Eu faço acreditando, tomando todos os cuidados e providências para que dê certo. Mas eu não tenho essa certeza. Gente, você faz isso aqui pelo menos 3, 4 vezes por dia. Porque num mundo em evolução como o nosso, todos os dias a gente tem que fazer
algo novo, nem que seja minimamente novo, nem que o novo seja um detalhe de algo que você já faz há muito tempo. Então, para isso, é importante desenvolver a resiliência, para que a gente entenda e acredite que a gente tem a capacidade de se reerguer. Tipo assim.
Gente, ele não teria conseguido ajudar, os dois não teriam sucesso se eles não tivessem cometido os erros de antes. O bom de quando a gente acredita na trajetória é que o buraco não define a gente, não. O buraco só fez parte. Ué, não, esse daqui é o. E aí, eu vou te contar que esse rapaz aqui, chamado Daniel Goleman, foi o primeiro a trazer para fora da academia as ideias de inteligência emocional. Ele estuda comportamento há mais de 40 anos, né? Ele fala que para você desenvolver a resiliência, você precisa de 3 pontos apenas. Opa, desculpa, cliquei sem querer. Primeiro é encarar a realidade que você está vivendo. O segundo é buscar sentido nela. E o terceiro é improvisar continuamente. Então, vamos falar rapidinho sobre esses 3 exercícios que você precisa fazer se você quiser desenvolver ainda mais a sua resiliência. Encarar a realidade é quando você se pergunta: eu realmente compreendo e aceito a realidade da minha situação? Ou eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu vou usar o tempo a meu favor, eu vou parar e vou analisar isso aqui. Eu vou chamar alguém que eu confio para trocar uma ideia sobre isso, mas é preciso encarar a realidade. E eu falo isso para vocês, lembrando que mesmo aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, que a gente já faz da melhor forma ou da forma sempre buscando melhorar, tem dia que a gente não dá conta. Tem situação que a gente não dá conta. Eu dou muito curso sobre gestão do tempo, né? Alguns de vocês aqui podem até já ter sido os meus alunos nesse curso. E uma coisa que é interessante é que o melhor gestor do tempo não é a pessoa que todos os dias sabe exatamente o que vai fazer e controla sua agenda com pulso firme, papapá. Não. Melhor gestor do tempo é aquela pessoa que tem clareza sobre seus objetivos e trabalha para realizá-los e organiza seu tempo de acordo com isso, e que, quando sai do planejado, quando comete erros na gestão do seu tempo, volta rapidamente para o modelo que deu certo. Tem dias que a gente, e tem situações que a gente encara com muita rapidez e realidade, tem outras que com menos. O bom de dialogar com quem está conosco, e o IPPE é um local de diálogo entre pessoas, é que você tem a chance de alguém te apontar um caminho melhor ou de alguém te ajudar a entender o contexto, porque a gente está sempre de costas para alguma coisa, né? Então, se eu estou dentro de uma situação, tem sempre algo que eu não vejo, mas que as outras pessoas veem. Quem está de frente para mim vê. E ela pode me ajudar. Isso serve para tudo. Então, se tem algo dando errado no negócio, na vida, se tem algo te incomodando, pare, pense, analise e não tenha vergonha de pedir a opinião de uma outra pessoa que, importantíssimo, tenha valores parecidos com os seus, entenda a sua realidade e saiba conversar. Porque também você ficar pedindo opinião de quem é muito diferente de você, será que o que serve para aquela pessoa vai servir para você também? Vai te ajudar de verdade? Talvez não. Eu li outro dia, acho que foi a Maya Angelou que eu vi A Maya Angelou foi uma escritora americana formidável, muito resiliente também. E nos últimos anos de vida,
ela faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás. Nos últimos anos de vida, ela teve oportunidade de falar, de dar muitas entrevistas, discurso, ser paraninfa de turmas em faculdade. E ela tem uma fala que é assim: se alguém molhado te oferecer um guarda-chuva, desconfie. É isso que você precisa pensar também na hora que você traz alguém para sua análise. Se a pessoa lida com problemas muito parecidos com aquele ali sem conseguir resolver, ela é a pessoa que está molhada, está te oferecendo guarda-chuva. Como assim? Se ela tivesse, ela não tinha usado com ela também? A Eliana colocou um comentário aqui que no IPPE sempre tem professores com ótimas consultorias que ajudam a elaborar e definir o empreendedorismo. E alunos sensacionais também, que fazem grandes trocas. Então, é interessante, essa troca é da gente para vocês, mas é de vocês entre vocês, de vocês com a gente também o tempo todo. Então, quero melhorar essa coisa da minha resiliência. O primeiro ponto é encarar a realidade. Para isso, além da sua análise, conte com as pessoas em quem você confia. O segundo ponto que o Daniel Goleman traz para a gente é buscar sentido administrando o presente. É entender o porquê daquilo ali estar acontecendo, é uma forma, é buscar o sentido, e administrar a situação. Às vezes, no empreendedorismo, por exemplo, a gente tem sazonalidade, né? Tem meses que o produto é mais vendido ou o serviço é mais contratado e o contrário também. Você precisa encarar e entender, por exemplo, quando a gente fala de serviços, a depender do serviço, dezembro e janeiro, para a educação, por exemplo, dezembro e janeiro são meses muito fracos. Então, eu preciso encarar essa realidade, não é ficar esperando que algo mude nesse sentido, é me preparar para ela e administrá-la. Bom, se é mais diferente, o que que eu posso fazer? Eu posso oferecer algo que não é muito oferecido nessa época? Será que vai ter adesão? Ou não? É uma época realmente que as pessoas querem descansar desse tipo de serviço. Se é assim, então minhas férias vão ter que ser nessa época aí, ó. Porque aí eu já sei que não tem demanda para a minha oferta. Essa administração, ela te ajuda a estar pronto para o próximo momento, ela te ajuda a lidar melhor com as frustrações. E sempre vem à minha cabeça, quando eu falo da busca, quando eu imagino busca de sentido, um psicólogo chamado Louis Frankel. É Louis? Agora eu não lembro se o primeiro nome é esse. Mas o Frankel ficou muito famoso porque ele era uma criança num campo de concentração nazista. E ele conseguiu sair. Não, mentira, ele não era uma criança, não, ele era um jovem adulto. E ele fala assim: olha, os sobreviventes não são as melhores pessoas que foram para lá. Quem tinha um bom coração, quem era muito altruísta, morreu. Porque a sobrevivência num campo nazista pressupunha que a gente tivesse, que a gente lutasse pela nossa vida todos os dias. E que a gente tivesse, não sobreviveu nem quem era muito altruísta e nem quem era pessimista. Sobreviveu quem conseguiu pensar no que faria depois que saísse dali e transformar esse sonho de liberdade em combustível, como se ele falasse para ele mesmo: eu vou aguentar mais um dia, porque quando eu sair, vai ser assim, assim, assado. Então, para ser resiliente, para dar conta do inesperado que nos abala, é importante a gente administrar o presente e buscar um sentido e pensar: não, mas o que que eu aprendo com isso e de que vale esse aprendizado? No terceiro ponto é improvisar continuamente, fazer o melhor com aquilo que se tem. Aí aqui eu coloquei a foto de uma atendente
porque é uma pessoa que tem um trabalho muito difícil, né? A gente nunca recebe um telefonema, por exemplo, das nossas operadoras telefônicas com alegria. E o trabalho dessa moça é tentar convencer a gente de que vale a pena ouvi-la e, se possível, fazer uma venda. Outros tipos de atendente que não são de telemarketing, mas que são atendentes, né? A pessoa para quem a gente liga quando a gente vai fazer algum processo no nosso plano de saúde. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, vários estagiários, até da área de saúde mesmo, que ligam para as pessoas para fazer algum tipo de pesquisa. Essa semana meu pai estava aqui em casa e recebeu um telefonema do plano de saúde dele, e a moça checando com ele como é que estavam, como é que estava a saúde dele em vários pontos. O que essa moça teve que improvisar, porque ele tentou desligar esse telefone umas 4 vezes, gente. E ela vinha e falava alguma coisa com ele, fazia uma brincadeira. Meu pai é muito brincalhão, então, quando ele brincou com ela a primeira vez, ela já entendeu. E ela foi ali improvisando e conseguiu todos os dados que ela. Ele respondeu até coisa que ele não queria. Se ela tivesse feito o padrãozinho, ela não tinha conseguido conversar com ele 3 minutos. Eu fiquei olhando aqui, eu estava trabalhando, fiquei olhando, estava até montando a palestra de vocês. E falei, eu vou usar isso na palestra, deixa eu prestar atenção em quanto tempo que vai demorar. Ele ficou com ela 12 minutos no telefone. 12 minutos. Se ela não tivesse improvisado, ela não ia conseguir fechar tudo que ela queria com ele. Até porque a gente fica louco para desistir, né? Então, o que ela usou a favor dela? Ele brincou comigo, vou brincar com ele. E o borogodó, né? A ginga que ela tinha. É assim com a gente também. Então, ontem na turma para a qual eu fiz o treinamento, tinha uma moça que ela se coloca como mentora de organização de casas, assim. Aí eu estava conversando com ela sobre isso de fazer o melhor com o que ela tem. Ela estava reclamando de vendas, mas ela não tinha um grupo de WhatsApp com as pessoas que poderiam ser clientes dela dentro dos conhecidos. Ela estava seguindo só a cartilha do povo que deu curso para ela, tentando fazer aquilo online. E eu sentei com ela, conversei e falei assim, mas será que, em vez de você ficar tentando esse modelo que não está funcionando para você, não seria interessante você mudar um pouquinho, improvisar um pouco, fazer diferente? E até compartilhei com a turma. Gente, a primeira vez que eu dei aula, a minha mãe falou para a vizinha, né? A filha da vizinha estava com problema em inglês, e eu já fazia inglês há muitos anos. Aí minha mãe virou para ela assim: a Andresa pode dar aula para ela, mas você não precisa pagar, não, você só paga se ela for bem na prova. E foi assim que eu comecei a dar aula, gente, de graça. A pessoa. Ainda bem, né? Eu fui uma boa professora, a menina foi uma boa aluna, a prova dela foi excelente, mas se não tivesse sido, eu não teria recebido. E aí eu contei essa história para falar o seguinte: às vezes, nos momentos de baixa, a gente tem que oferecer o nosso produto ou o nosso serviço sem pensar, e oferecê-los como um trampolim para próximas contratações. É uma troca. Isso daí é um improviso. Mas pode dar um resultado? Não tá, pode. O que eu tenho? Eu tenho a capacidade de ensinar. A pessoa está afim, mas não tem certeza do meu trabalho. Faça o acordo. O improviso, ele dá conta daquilo que a gente não estava preparado para realizar. Se você exercitar a sua capacidade de análise, todo erro é válido.
Então, a gente não precisa ter medo de errar. A gente tem que fazer igual a startup, erra barato e erra rápido. Mas, gente, se você vai fazer alguma coisa diferente do que você fez até agora, a única coisa que tem certo é que erros acontecerão. Mas isso não pode te impedir. Há um mês atrás, eu fiz um chá com empreendedores lá presencialmente na sala do IPPE. Foi um barato. Saiu do jeito que eu planejei? Não. Vocês são levados, né? Vocês quando juntam, então, ô Jesus! Mas, até o que deu errado, a gente conseguiu reverter em prol da turma. E já fica de lição para as próximas. Mas por quê? Porque em vez de falar, nossa! E o erro aqui foi tão bacana que foi um erro assim, ó. Eu preparei uma atividade para 25 pessoas. Cheguei lá, tinha previsão de 30. E a sala era uma sala menor. Aí eu falei, não, beleza, eu vou começar a mudar agora o que eu tinha pensado aqui. Sabe quantas pessoas que a gente teve no final? 42. Claro que não ia sair como planejado. Mas como a cabeça era assim, que bom, a gente, em vez de 25, a gente tem 42 pessoas assim aqui. Eu pensei assim, Lu pensou assim, Maria Antônia, Selminha, que estava lá, os meninos. E aí todo mundo começou a me ajudar, e traz cadeira, e muda, não, põe o chá aqui dentro, porque se esse povo sair, não tem como eu trabalhar as outras dinâmicas. Até o erro é válido. Agora, se eu tivesse ficado só suando, porque o número de pessoas não era o número que eu tinha preparado, teria sido um fracasso. E, na verdade, foi um sucesso. Gostou de voltar? Então, a dica é refletir para bem viver. Sempre. Essa moça aqui, ó, que é outra Frankel, ela fala o seguinte: o crescimento pessoal é um processo que muitas vezes requer 2 passos para frente e 1 passo para trás. O tempo lhe mostrará que as mudanças que hoje lhe parecem impossíveis se tornarão quase uma segunda natureza para você. Isso se chama competência inconsciente. E ela tem esse livro maravilhoso, que hoje em dia a gente só consegue comprar usado, que é o Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe. Ele é um livro que ela escreveu a partir da experiência com várias executivas que ela treinou ao longo dos anos. E o treino falava um pouco da flexibilidade, que é uma característica da resiliência. Então, uma das coisas... Ela foi a primeira autora que eu vi falar assim, olha, se você é uma mulher num ambiente de negócios, tente evitar os diminutivos, porque o projetinho, o bonitinho, o engraçadinho, que a gente às vezes coloca para parecer mais carinhosa, no ambiente de negócios ele denota falta de assertividade. Você não sabe, ou então alguma coisa não é boa o suficiente, por isso que está no diminutivo, né? Então, assim, entre o que ela vai falar para a gente, tá essa questão de que você, em processos de mudança ou de crescimento, a gente não acerta o tempo todo. A gente, às vezes, vai e volta. E tá tudo bem tá tudo bem se você entender que é parte de uma trajetória. E que aquilo ali, e parar para refletir sobre como ter melhores resultados. Qual o nome da autora do livro? Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe. Que palestra rica. Obrigada, Vera. Vou te colocar aqui, eu vou escrever. É esse aqui, ó. Luiz, por isso que eu estava falando Luiz lá no outro Frank, eu estava lembrando dela. É um nome unissex, né? Frank. Pronto, coloquei aí. Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe. Por nada. Embora nem toda mudança traga melhorias, para melhorar é preciso mudar. Por que que eu estou falando isso aqui no empreendedorismo feminino? Porque a gente sofre mais com erro.
E aí a gente tem uma tendência a evitar as mudanças, porque as mudanças podem dar certo ou não. Só que a dinâmica dos negócios e da vida também se transformou. E quando a gente fica com a mesma postura, as mesmas decisões, sempre na mesma tecla, os resultados começam a ficar piores. Eles não melhoram, eles pioram. E o olhar para o resultado, seja ele um resultado de empresa, seja ele relacionamento pessoal, é imprescindível para você administrar a sua vida. Quando a gente não administra a vida da gente, a gente perde uma chance de se conhecer melhor e de ser mais feliz. E você não está sozinha. Essa moça aqui, ó, é outra que eu estou trazendo para a conversa, que é a Angela Duckworth. Ela estuda a garra. E ela fala o seguinte: os interesses se desenvolvem quando há um grupo de pessoas que o incentivam. Essas pessoas nos dão estímulo e informação essenciais para que gostemos de alguma coisa cada vez mais. Por que eu estou falando disso daqui? Porque a ligação disso daqui com a resiliência e com o legado é gigantesca. Vou explicar. Se você faz parte de um grupo, o buraco na estrada, ele é aliviado pelas pessoas daquele grupo. Então, às vezes, você chega mais fácil na resposta que vai te levar para o próximo nível, naquela análise que a gente falou. Ou, às vezes, o próprio grupo te traz outras oportunidades que você começa a enxergar e se desenvolver. E, às vezes, algo que você achava que era muito difícil, quando você faz parte de um grupo que também compartilha uma certa dificuldade naquilo ali, ou até tem alguém que é bom naquilo, as coisas vão se resolvendo. Eu vi isso acontecer muito com os alunos da professora Paula Bento, do IPPE. A Paula é especialista em marketing digital. E para nós que não nascemos com o celular na mão, muitas vezes, cuidar dos nossos canais digitais, do Instagram, do LinkedIn, de site, Facebook, etc., é uma chatice. Ou é uma coisa a mais, ou é pesado. E aí, o que eu vi acontecer nas aulas da Paula? As pessoas, ao perceberem que do lado tinha um colega que tinha uma dificuldade parecida, elas se davam as mãos e uma ia ajudando a outra, às vezes até com collabs, para que aquilo fosse melhorando. E aí é aquela coisa tipo assim: fulana, olha isso aqui. Eu aprendi a fazer esse negócio aqui, a usar esse vídeo do jeito que o povo está usando agora. Ciclano, você viu essa trend? Esse formato que muitas pessoas estão fazendo? No começo da nossa aula, eu usei uma trend, né? Há 3 anos atrás, aquela ali era uma trend que falava: eu sou mulher e é claro que... Usaram para outras coisas também, né? Então, isso faz muita diferença. Essas pessoas que têm interesse parecido com o seu ou que têm dificuldade parecida com a sua, são as pessoas que podem te ajudar a gostar mais de uma coisa que no começo era mais complicado e até se desenvolver naquilo. And the Emmy goes to E o Emmy vai para Viola Davis. Viola Davis. How to Get Away with Murder. Como se livrar de um assassinato. This is the first Emmy win and nomination for Viola Davis, who is a graduate of Juilliard. Escola Juilliard de arte. Essa é uma atividade que vale a pena, viu, gente? Viola é incrível com técnica. Melhor atriz em drama. In my mind, I see a line. And over that line, I see green fields and lovely flowers and beautiful white women
with their com seus arms braços stretched out to esticados, me over tentando me that line. alcançar além daquela linha. But I can't seem to Mas get eu there, não no me how. vejo e não sei I como can't chegar seem to lá. get over Não that line. consigo passar daquela linha. That was Harriet Essa Tubman foi in the Harriet 1800s. Tubman nos anos de 1800. And let me tell you Deixa something. eu te dizer uma The only thing that A única separates coisa que women of separa as color mulheres de cor from de anyone qualquer else outra is pessoa opportunity. é a oportunidade. You cannot Você win não an pode Emmy ganhar um Emmy for roles para that are papéis que simply not there. simplesmente não existem. So here's Então, este aqui to é para all todos os the writers, the awesome as maravilhosas people pessoas that are que Ben são Sherwood, Ben Paul Sherwood, Lee, Paul Lee, Peter Nowak, Nowak, Shonda Shonda Rhimes, people who pessoas que have redefiniram redefined what it means to be beautiful, to be sexy, to be a leading woman, protagonista to be black. negra. And to the Para as Taraji P. Taraji P. Hensons, Hensons, as the Kerry Kerry Washingtons, the Halle Berrys, the Berrys, Nicole Beharies, the Megan Megan Goods, Goods e até Gabrielle to Union. Gabrielle Union, thank you Obrigada for taking us over that line. Thank you Obrigada, Academia. for the Television Academy. Thank you. Esse discurso da Viola é importante para a gente por dois motivos principais. O primeiro é que a gente tem que lembrar que, além de sermos mulheres, quando somos negras, temos ainda mais dificuldades. Enquanto mulheres inteligentes, o que a gente precisa é se fortalecer. Cada vez que uma mulher critica outra em público, de forma mal pensada, ela está contribuindo para que as outras e ela mesma encontrem ainda mais dificuldades. Quando a Viola faz esse discurso, ela fala de uma ativista dos anos 1800, que era uma mulher negra lutando pelos direitos civis das mulheres, e ela tinha convivência com várias mulheres brancas numa época de muita segregação, mas mulheres que estavam apoiando, e por isso o nome dela chega até a gente hoje, porque ela foi capaz de trazer outras pessoas que não eram exatamente iguais a ela, mas que sofriam como ela, e fazer disso algo maior. E quando ela ganha esse Emmy e ela fala para as outras atrizes negras, ela está falando para elas que elas também podem. E aqui nesse vídeo eu acho que não passou, mas a Viola, ela cumprimenta as pessoas que estavam com ela, o marido e uma outra pessoa, que eu não sei se é a agente dela, e a Meryl Streep, que é uma atriz branca. As duas são dois ícones da dramaturgia americana e se apoiam. E elas têm um legado, né? A Viola já tem um legado para quem veio depois, né? Ela é o que eles chamam de GOAT, Greatest of All Times, a maior de todos os tempos. Os GOATs são aqueles que ganharam prêmios em várias ou todas as principais categorias da sua profissão. Então, a Viola, ela tem Oscar, ela tem Emmy, ela tem o Grammy não, que Grammy é de música, ela tem os 4 maiores. Ela ganhou por teatro, televisão e cinema. Então, essa fala é uma fala que diz de legado, porque diz da construção daquelas mulheres que vieram antes. E não só mulheres, né, gente? Quando ela faz o agradecimento, ela faz o agradecimento aos roteiristas, são 3 homens e uma mulher que fizeram essa grande mudança. Realmente, nos últimos 20 anos, a gente viu uma mudança gigantesca na diversidade dos elencos das séries e das séries até mais, né, do que nos filmes americanos. Por isso que eu trouxe esse discurso dela para a gente falar um pouco. E trouxe de volta a Ana Fontes na capa da Forbes. Capa da Forbes. A mulher que teve que sair do emprego
porque eles achavam sempre defeitos para ela não conseguir alcançar as lideranças que ela almejava. Como lideranças negras mostram como grandes empresas podem e devem buscar suas metas de representatividade e começar no topo. Começar pelo topo. Diversidade, equidade e inclusão. Ana Fontes, empreendedora e conselheira de grandes empresas. É preciso agir. A Ana, além do Rede Mulher Empreendedora, ela é conselheira de diversidade em empresas de grande porte. É uma mulher que se considera negra, apesar da pele clara, nordestina, que veio de uma classe social baixa. Então, ela representa muita gente quando ela senta nessas cadeiras. E essa frase é dela: já que não me deixaram entrar, eu vou construir o meu próprio prédio e vou chamar todas as mulheres para morar nele. Aqui ela estava falando das condições de desenvolvimento enquanto empreendedora. E eu quero te lembrar que o legado nasce quando você resolve não apenas o seu problema, mas uma dor coletiva. A resiliência da Ana foi olhar para a porta fechada e dizer essa frase. E às vezes a gente fala de legado só de grandes eventos, ou quando toca muitas pessoas, mas se você está preocupado em ter uma vida útil, você já está deixando um legado para as pessoas que convivem com você. Às vezes o legado é de aprendizado, às vezes ele é um legado construído, né? Quando a Ana se for, o Rede Mulher Empreendedora vai ficar ajudando as próximas gerações. É sobre isso. É sobre ser útil também para quem está vindo aí. E a Luísa fez, não só pela família dela, mas também pelos empreendedores que conseguiram se manter vivos através do e-commerce que ela criou, fez pelas funcionárias dela, não sei se vocês sabem, mas a Luísa perdeu uma funcionária para o feminicídio há 10 anos atrás, e quando ela descobriu isso e descobriu que a equipe da loja sabia que a mulher sofria violência, ela criou um programa interno de apoio às mulheres. E na pandemia, ela fez com que esse programa crescesse ainda mais em ações, para que no Magazine ela conseguisse apoiar mulheres que estivessem sofrendo violência doméstica. Propósito diz de mim. Então, lá no começo eu falei com vocês que o meu propósito é compartilhar conhecimento que ajude na evolução das pessoas. Você também tem o seu, quer você tenha parado e pensado nele, colocado numa frase, como eu fiz, quer não. Propósito é o que a gente quer fazer e que não é só para a gente, mas a gente é que move. O legado, ele diz do outro. É como que as outras pessoas fazem uso do que a gente construiu para construir suas histórias. Por isso que os dois foram colocados juntos nessa palestra de hoje. Consciência de legado é saber que você lutou não apenas por si, mas para garantir a sobrevivência e o espaço das mulheres que virão depois. E é por conta dessa consciência de legado que eu podia hoje ter falado só das soft skills, mas eu quis começar a nossa conversa te lembrando que o Dia Internacional não é da mulher, é da luta pelos direitos da mulher. E por isso que a gente precisa dele ainda, porque a gente ainda tem muita igualdade para conseguir, e no empreendedorismo feminino não é diferente disso. Olha que linda essa fala, gente. É treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. Chore no começo para sorrir no final. Eu arrepio com essa fala da Marta, porque elas tinham acabado de sair de uma derrota
E ela podia falar o que ela quisesse, né? Maior jogadora do mundo, gente. Embora tenham outros talentos aí, não surgiu ninguém igual a ela ainda não. Ainda temos a melhor do mundo. E o que ela fala com consciência de legado. A fala dela começa, gente, vai treinar. O que vocês têm? A pergunta do repórter foi: o que você tem para dizer para quem está te assistindo agora? E o que ela diz é isso: ela, gente, vai treinar mais, vai estar preparado para jogar mais de 90 minutos, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Formiga para sempre. O futebol brasileiro está na mão de vocês. Isso é a Marta passando o bastão, muito consciente do que ela construiu. E isso, gente, é para vocês também. Você pode estar pensando que não tem um bastão suficientemente interessante para passar para ninguém, mas eu tenho certeza que você está errado quando pensa isso. Não tem problema nenhum, está errado. A gente falou sobre erros aqui, né? E como que eles constroem os acertos. Mas preste atenção, porque isso vai fazer uma diferença enorme, porque quando a gente tem consciência de que a gente está construindo não é só para a gente, a forma como a gente constrói é diferente. É, é interessante demais quando a gente percebe que a gente... Sabe quando que a gente sabe que ficou o legado? Quando ele segue dentro das pessoas, mesmo quando a gente não está perto. Eu tenho a alegria e a honra de saber de alguns legados que eu construí. E eu espero que você tenha isso também. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat aqui. Silvana falou, obrigada, Silvana. Marinalva falou que tem várias camadas. Libertou centenas de escravizados. Ah, sim, é verdade. Ela está falando aqui da citação da Viola. A Vera trouxe o aprendizado da palestra de hoje. Não desista e faça diferente. Deu uma sintetizada aí. Gostei disso. Gente, tem algum comentário? Perguntas? Não? Bom, então olha só. Esses aqui são os nossos patrocinadores. E ainda vai dar tempo de eu mostrar mais um videozinho que eu tinha separado para vocês. Então, agradecendo a todos eles por terem nos incentivado, à Prefeitura de Belo Horizonte e ao Fundo Municipal do Idoso, por terem nos garantido esse espaço. Aqui vocês têm os canais de comunicação com o IPPE. Nos busquem, nos procurem, a gente sempre tem coisas interessantes para compartilhar. Estou parando aqui de compartilhar porque eu vou trazer outro vídeo que eu amo, que eu acho que é um jeito alegre de mostrar a questão das intempéries que acontecem e de legado também. Então, peraí que agora eu posso voltar. Screen. Ué. Deu certo dessa vez? Acho que deu. Não deu, não. Assim. Aqui. Agora foi. Foi, Rafa? Foi? Gente, eu não consigo ver vocês, tá? Alguém pode me abrir o microfone e me falar se vocês estão vendo a tela de Mulheres Fantásticas?
Ixi, será que vocês estão me ouvindo? Ô, Jane, Ana, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, vocês estão conseguindo ver a tela completa aqui agora? Fala para Sim, mim. sim, tá Então, compartilhado, a vamos tela lá. cheia. Pode dar play. Era uma vez uma menina chamada Ivone. Seu pai tocava violão e sua mãe era cantora. Ela sonhava em ser sambista que nem eles. A vida dela era feliz e repleta de música. Tudo ia bem, só que coisas tristes às vezes acontecem com pessoas legais. Quando a morte levou seus pais, foi o samba que ficou para olhar por ela. Ivone estudou em um internato, foi aluna de Lucília Villa-Lobos e brilhou no coral. Quando saiu de lá, foi morar com o tio Dionísio, que ensinou a ela a tocar cavaquinho, companheiro pro resto da vida. Ivone se tornou enfermeira, trabalhou com a doutora Nise da Silveira. A arte era remédio. Ela escrevia seus sambas que só chegavam até os bambas através de seu primo. Eles não sabiam que samba também é lugar de mulher. Mas ela sempre soube onde queria estar. Se tornou a primeira compositora de samba enredo e uma artista conhecida e amada no Brasil e no mundo. Dona Ivone Lara revolucionou o samba e o carnaval. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Faça samba como uma garota. Ai, gente, eu acho tão linda essa história, porque Dona Ivone Lara ficou órfã ainda criança e ela viveu outras vidas, né? Várias vidas em uma só. Ela foi enfermeira por muitos anos. E a Anise da Silveira é outra mulher que é muito importante para a nossa história, para a história da saúde mental no Brasil, porque ela foi pioneira em usar as artes para as pessoas que ficavam em manicômios. Ela não acreditava naqueles tratamentos violentos, ela acreditava na arte. Então, olha que interessante, né? Uma mulher com aptidão para a música, que também é enfermeira, e conseguiu exercer suas duas funções em prol das pessoas. O legado da Dona Ivone e o legado da Anise vão transcendendo as áreas, né? E hoje a gente tem mulheres cantando em escolas de samba lindamente, grandes compositoras, sensibilidade e empatia, é isso mesmo, Beth. É isto. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, desejando que você tenha visto utilidade no que a gente conversou hoje, que você esteja pronta para alçar os voos mais lindos e desejados, e que seja um voo de rebanho, que você possa olhar para o lado e ver várias mulheres interessantes voando junto com você. Que você deixe para trás o que ensinaram para a gente desde que a gente nasceu, de que somos todas concorrentes umas das outras. E que quando alguém chegar para você e falar coisas do tipo, tem 8 homens para cada mulher na sua cidade, você tenha a tranquilidade de respirar e falar assim, existem 8 pessoas do sexo feminino, mas só eu sou eu. Porque, querida, só você é você, com todas as suas dores e delícias. Que as delícias sejam maiores que as dores te levem para um próximo degrau, que Deus os abençoe grandemente e que a gente possa se ver muitas vezes nas atividades do IPPE. Gratidão é minha, Eliane. A Ivana, muito obrigada. Ótima noite a vocês. Brilhou, Andresa. Ai, tô cheirosa, Ivana. O perfume de Ivana. Ser empreendedora é lidar com os conhecimentos em redes sociais e ter resiliência, verdade. A gente é que te agradece, Vera, Eliana. Muito, muito, muito obrigada. Ô, Rafa, como nosso convidado especial, tem um programa da ONU que chama He for She, ele por ela. Podemos contar com você para parar as piadinhas machistas quando elas acontecerem na sua presença? Pode sim. Aqui, antes da gente encerrar, eu quero pedir o pessoal que está presente, quem puder abrir a câmera, para a gente tirar um print da nossa palestra, tá ok?
Deixa eu arrumar meu cabelo. Essa câmera tá um pouco embaçada, professor. Ela não tava assim, não. Filha, eu toda tô embaçada. Eu não sei Essa se, hora? Peraí. não sei se foi a Algodão. internet, o que que foi. Não, tá É, esquisita mesmo. parece que caiu um pouco a qualidade dessa internet mesmo. É, eu vou tirar o print aqui, pessoal. Quer Todo ver mundo. tirar uma foto, Rafa? Eu vou tirar aqui, todo mundo dá um sorrisão aí. Exato. Aí, tirei aqui, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada, Simone. Ai, gente, Marina. Acho que é foto. A Vânia tá um pouquinho antes também. E Jane. Professor, eu acho que sua internet tá oscilando muito. Tem hora que tá travando quando você tá Ainda bem falando. que foi a. Não tava assim, não. Foi só agora mesmo. Parece que a internet da professora caiu. Mas obrigado pela presença, viu, pessoal? Uma boa noite para vocês e até a próxima. Obrigado, viu? Obrigada, Rafael. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado, Hoje. gente. Muito obrigado. Acho que, Obrigada, muito obrigada. acho que a Boa inteligência. noite, gente. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite, Obrigada. obrigado. Andresa falou lindo, bonito. Obrigado. Obrigado. Oi, Até a Rafa, tudo próxima. bem? Boa noite. Muito Tudo obrigado. bem? Até. Até a próxima, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.